Oi, gente. Eu fico assim impressionada mesmo, sabe? A palavra é impressionada com o posicionamento de alguns militantes aí de internet, esse povo que se expressa através das redes sociais. Eu tô utilizando aqui o meu Facebook, tá? A linha do tempo do meu Facebook, ó, aqui, para falar a respeito, que é onde eu vejo mais a movimentação da galera, onde eu participo mais, assim, interajo mais. No YouTube eu interajo menos, eu posto vídeos, mas eu não interajo tanto nos comentários. E aqui no Facebook eu interajo mais, eu vejo a idiosincrasia das pessoas que se manifestam sobre o cenário político brasileiro. E é, eu fico impressionada com como as pessoas são ingênuas. O brasileiro é ingênuo diante da política. A forma como o brasileiro enxerga a política e as figuras políticas, a forma apaixonada, um comportamento de fã para com seu ídolo. Sabe esses fãs histéricos? Adolescentes, né? Adolescentes ainda. Que colocam posters na parede e ai daquele que fale mal daquele, né, aquela figura que já tem até uma quintessência, digamos assim, na sua imagem, na sua vida, enfim, é esse comportamento que eu acho que todos nós durante a adolescência já tivemos. Eu era muito fã do Kurt Cobain, eu fui muito fã da Laura Pausini também, que eu sempre gostei de músicas, sempre fui muito eclética no meu gosto musical. Gosto da Laura Pausini até hoje, e ela é uma cantora, né? E eu não fico com essa histeria toda. Eu não fico. Eu gosto das músicas dela, mas não fico. Eu sou adulta, eu tenho 36 anos, né? E, enfim, já tive as minhas figuras, assim, das quais eu era extremamente apaixonada. Até jogadora de futebol italiano, Roberto Baggio, eu era maluca por ele, porque é lindo, etc e tal. Mas, enfim, passou, né? A gente cresce, graças a Deus a gente envelhece e começa a encarar a vida de uma outra forma. No entanto, eu vejo a idiosincrasia dos militantes de internet assim, dessa forma, infanto-juvenil, sabe? Como se estivesse ainda na puberdade e eles não aceitam de forma alguma que nós façamos qualquer tipo de crítica aos seus avatares, aos seus ídolos. É ridículo, é extremamente ridículo esse comportamento. É como dizia o Enéas, vamos emergir da infância, gente, vamos sair do jardim da infância com essa adoração toda pela tia da creche. Bom, agora eu tô tendo o mesmo, entre aspas, problema, porque pra mim não é problema nenhum, mas eu vou usar assim um problema, né? Uma celeleuma, digamos assim, com os eleitores do Ciro Gomes, que até então estavam assim ao meu lado, digamos, né, na militância aí, nos clamores, no posicionamento. Eu já tive esse mesmo problema, entre aspas, com os petistas. Vocês sabem, basta acessar o meu fanático fundamentalista de fã ou religioso, né? Uma mistura de fã, de torcedor de futebol com uma mistura de fã. É uma coisa assim patética. E agora eu estou vendo o mesmo comportamento nos ciristas. E é lamentável, é deprimente, gente, que as pessoas não aceitam a crítica fundamentada. Eu não estou fazendo uma crítica furada, eu não estou falando por birrinha, né? Porque, pegou birra, enjoou. Não, eu sou uma pessoa que encara a política de uma forma muito séria, porque eu sou um nacionalista. Eu sempre olho o Brasil em primeiro lugar. E quem acompanha o meu trabalho aí como ativista social sabe disso. Não estou vendendo peixe nenhum, não, até porque eu não estou vendendo absolutamente nada. Eu só estou dizendo, estou sendo justa comigo mesma. Eu nunca fiz uma crítica furada, baseada numa teoria da conspiração, tá? Exposto isso, eu vou falar então a respeito
comigo, já me chamaram de desequilibrada, já me chamaram de invejosa, de pobre coitada, etc, etc, etc. Porque eu, ainda durante a eleição, expus um fato envolvendo a queridinha dos ciristas, do Ciro Gomes e do PDT. A Tabata Amaral, essa garota bonita, inteligente, tem todos os talentos. Eu não questiono as qualidades dessa garota, mas nós não podemos fechar os olhos para as ligações que essa menina tem, que são extremamente ambíguas e muito parecidas com ligações que o próprio Fernando Henrique Cardoso, que está aqui na foto com ela, também teve no passado. Explico. A Tabata Amaral, ela é bolsista, né? Muito talentosa, foi uma garota muito talentosa de periferia, concorreu aí a Olimpíadas de Matemática, se eu não me engano, venceu, e com todo o seu talento, ela conseguiu uma bolsa para ser levada, e foi levada para os Estados Unidos para estudar em Harvard. Mas o que poucas pessoas sabem é que foi a Fundação Lehman, do homem mais rico do Brasil, um dos mais ricos do mundo, Jorge Paulo Lehman. A sua fortuna está aí a cerca de bilhões de dólares, tá? Que ele, na verdade, a sua fundação é uma fundação de olheiros que está dentro da educação e olha dentro das periferias, observa os alunos mais destacados e pega esses alunos e leva para o exterior, ou enfim, começa a ter uma atenção especial a esses alunos. A Tabata foi levada para Harvard e foi uma aluna que se graduou aí de forma muito brilhante, tal, enfim. Depois ela voltou para o Brasil e aí ela voltou com um marketing da Rede Globo, inclusive. Um marketing que a esquerda adora, mas a direita também gosta, que é dessa questão da meritocracia. E ela foi treinada muito ambígua, que se chama Renova BR. E envolvem a figura da Tabata Amaral, mas o mais destacado é o Renova BR. Renova BR é uma organização que foi criada por Mufarege, que também é um empresário que criou o Partido Novo. O Partido Novo que teve aí como presidenciável o Amoedo. É um partido liberal, tá? Eles são liberais. E o Renova BR tem como grandes contribuidores a Rede Globo, através do Luciano Huck, que está aí, né, dando opinião sobre política, já está participando também, e as pessoas até encaram com certa seriedade e imparcialidade os posicionamentos do Luciano Huck, como se ele fosse, assim, um cientista social. E tem também a participação, a contribuição que eu tô falando é grana, tá? Do Armínio Fraga, e todos nós conhecemos o Armínio Fraga, né? O garoto de recados dos Estados Unidos, dos banqueiros. E também tem o Abílio Diniz, aí, burguesão, brasileiro, entre outras figuras. Isso que eu tô falando para vocês, gente, eu não recebi informações privilegiadas do Serviço Secreto Russo, não. É só fazer uma pesquisa, ter vontade, que vocês vão chegar a essas informações, tá? E a Tabata Amaral foi treinada tanto pelo Lehman quanto pelo Renova BR. A palavra é treinada, porque é assim que eles utilizam o termo, tá? E o Lehman tem aí entrevistas dele no Google, na internet, também não é informações privilegiadas do Serviço Secreto Chinês que eu recebi, não, tá? Tem informações dele dizendo que deveria já ter se interessado antes pela política, porque a política é muito importante para ele, e que ele treinou alguns candidatos. Tem até um termo de que ele tem uma fábrica de candidatos para renovar a política nacional, para colocar novas figuras no cenário político nacional, para supostamente, né, fazer uma limpeza, fazer uma renovação, etc. e tal. E aqui na minha região teve uma candidata a deputada federal, a Juliana Cardoso, filha de uma figura também conhecida, de uma cidade contígua à minha, que é Suzano, que ele foi
um dos candidatos a prefeito nas últimas eleições municipais. Teve chapa cassada e ela foi junto cassada também, porque ela estava como candidata para vereadora. Ela é candidata do Renova BR, ou seja, não é uma figura nova, embora seja uma moça novinha, bonitinha também, assim como a Tabata. Ela não é nova na política. O pai dela esteve envolvido num acidente que aconteceu aqui em Bertioga, tá? Enfim, saiu foragido. E tá envolvido aí em esquema nessas lambanças da política. E ela, como filha dele, que já disputou também um cargo eletivo para vereadora, já teve chapa cassada, não é uma figura nova. Durante a campanha, eu investiguei e vi que o empresário que doou uma quantia significante para a Tabata Amaral também doou uma quantia para a Juliana Cardoso, do Renova BR. Eu fiquei com um olhar especial mais nessas duas e, na verdade, eu tive acesso a essas informações já no final da minha campanha, porque até então eu nunca prestei atenção na Tabata Amaral e nessas outras candidatas, porque realmente não falam coisas que me interessam, sabe? Não são pautas nacionalistas, como a professora Maria Lúcia Fatorelli, que por sinal se candidatou em 2014 e não foi eleita. A deputada federal, pelo Distrito Federal, ela não foi eleita. Essa gente não tem o patrocínio, né? Eu digo essa gente, estou me referindo à professora Maria Lúcia Fatorelli, entre outros candidatos que tocam o dedo na ferida. Não tem o patrocínio, o marketing do grande capital. Diferente da Tabata Amaral, da Juliana Cardoso. A Juliana Cardoso não foi eleita, não conseguiu votos suficientes para ser eleita. É uma figura bem pusilânime, assim, não tem nada de interessante, é puro marketing. A Tabata Amaral, eu também não vejo uma figura assim com testosterona. Vamos usar um termo aqui que foi o próprio Ciro Gomes, né? Muito criticado, inclusive, quando ele falava da Marina. E a Tabata Amaral tem um perfil muito parecido com o perfil da Marina. Ela não tem aquela, sabe, aquela veia de briga. Não, ela é uma menina muito inteligente, muito educada, mas não tem força suficiente para fazer frente a essa bancada de direita, de ultradireita, que foi eleita, estúpida, porca, conservadora, Alexandre Frota, etc. e tal. Mas não é isso. Se fosse isso, tudo bem. Se fosse essa a minha crítica, você ia falar, Sibeli, você tá catando, tá pegando aí cabelo em ovo. Não, essa não é minha crítica. Minha crítica com relação a Tabata Amaral é o envolvimento que ela tem com essas personagens, com esses atores que são extremamente perniciosos e têm ligações intrínsecas com o poder dominante que tem como sede os Estados Unidos e vive a nossa expensas. Vocês sabem muito bem disso, não vou me aprofundar nesse assunto. Agora, como eu estou utilizando aqui essa foto da Tabata Amaral no último encontro, me parece que essa foto foi o último encontro aí que teve do Renova BR, ela tirou foto com a Angélica, tirou foto com o Luciano Huck, tirou foto com o Fernando Henrique Cardoso e tal. O Fernando Cardoso, gente, para quem não sabe, ele foi treinado, assim como a Tabata foi treinada, o Fernando Henrique Cardoso também foi treinado por uma fundação. E é uma fundação que tem os tentáculos no Brasil bem fincados, tá? Que é a Fundação Ford, que desde 1962 atua fazendo um papel aí de agência de fomento, fazendo um papel de filantropia, mas que está em áreas extremamente importantes, como nos campos científicos, como na área da educação, enfim, atua como um amigo, né? Mas na verdade não é amigo, não, é ingerência. Está no Brasil desde 1962. 1962 nós estamos aí às portas do golpe militar, que aconteceu em 1964. Também foi nessa época a criação do IBAD e do IPES, né? Todos com ligações aí que vinham com nomes democráticos, mas que estavam já fomentando aí o cenário para o golpe militar de 64. A Fundação Ford participou do processo democrático no Brasil, intimamente, tá? Tendo contato com intelectuais dentro das universidades,
protegendo esses intelectuais, inclusive de militares. Aí você vai falar assim, mas Cibele, poxa vida, os Estados Unidos não, porque a Fundação Ford é uma fundação que tem como sede os Estados Unidos, né? Ah, mas os Estados Unidos também não estão por trás da ditadura militar, do golpe militar de 64? Sim, estão, a gente sabe, também não é nenhuma informação que vem do serviço secreto chinês, marciano, russo, da pica das galáxias, não é, gente. São informações que chegam, que a gente tem acesso, e o próprio Estados Unidos já admitiu que teve ligações intrínsecas com o golpe militar de 64. Na verdade, foi o grande patrocinador do golpe militar de 64, a Operação Blood and Sand, etc. e tal. Não é esse o tema que eu quero tratar aqui. A gente sabe que, então, o golpe militar foi perpetrado pelos Estados Unidos. Mas o que a gente não sabe, que poucos sabem, é que o processo democrático também foi perpetrado pelos Estados Unidos. Porque a gente sabe, uma ditadura na América Latina, principalmente num país como o Brasil, tendo o apoio dos Estados Unidos, não fica legal, né? Para um país que sempre aí disseminou, falou da democracia, sempre lutou para a democracia, esse blá 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 todo dessa democracia enlatada dos Estados Unidos. Então já tinha sim a validade para vencer, já tinha a obsolescência programada, a ditadura militar. E era notório, essas mentes pensantes aí dos Estados Unidos, era notório que iria ter uma resistência, uma contra-revolução de 64, já que muitos chamam aquele período que deu início em 64 como revolução. Então, teria um processo de contra-revolução. E baseado nisso, os Estados Unidos, eles tiveram, através da Fundação Ford no Brasil, eles entraram em contato com essas personagens do processo democrático, uma delas Fernando Henrique Cardoso, José Serra, e entre outras, dentro das universidades intelectuais, etc. e tal, e inclusive protegeu essas figuras no exílio e treinou essas figuras. O Fernando Henrique Cardoso, em especial, que chegou à presidência, ele foi treinado para ser presidente do Brasil. Ele se tornou presidente do Brasil e foi aí o grande entreguista. De todos os entreguistas, ele foi o maior, o mais desgraçado de todos, porque o processo de privatização da gestão Fernando Henrique Cardoso foi o maior da história do mundo, tá? E enfim, foi ele que privatizou, que deu a Vale do Rio Doce, a Vale, que era a Vale do Rio Doce, hoje não é mais do Rio Doce, e entregou aí para o capital privado internacional, para o narcotráfico, como dizia o Dr. Enéas, para George Soros, um dos maiores acionistas. E nós sabemos as ligações que o Fernando Henrique Cardoso tem com os Estados Unidos até hoje, mantém. Ele ainda é considerado uma figura séria, um intelectual respeitável, ele tem voz na mídia e dentro das universidades, e todo o entreguismo, toda a lambança que o Fernando Henrique fez na sua gestão não repercutiu na sua carreira como intelectual, na sua figura de político, né? Ele ainda é visto como um político respeitável, diferente do Lula, que está encarcerado, que está preso. A Fundação Ford colocou personagens também na gestão do Lula, tá? Não foi somente na gestão do Fernando Henrique Cardoso. A Fundação Ford está presente em quase tudo, tá? Não é só a maçonaria. A gente fala muito da maçonaria, uma sociedade discreta, né, que está presente aí em tudo. Mas a Fundação Ford também está presente em tudo, e a Fundação Rockefeller também. A Fundação Rockefeller remonta da década dos anos 20, em 1920, já atuava no Brasil. Aí, na Escola Profissionalizante de Enfermagem, foi a Fundação Ford que trouxe profissionais dos Estados Unidos para auxiliar aqui no profissionalismo da enfermagem no Brasil e na saúde. Está presente na saúde, nessa área, na América Latina e no Caribe. Tem um livro que eu cheguei já a falar em vídeo anterior, do Steve Palmer, que fala a respeito da presença da Fundação Rockefeller, na saúde.
Enfim, essas fundações, então, e a Fundação Lehman, que o cara é o bilionário aí, o ricaço endinheirado, rentista, inclusive, é brasileiro, mas ele não é brasileiro, inclusive brasileiro também, tá? Brasileiro suíço, e eu nem sei qual é o seu patrimônio, mas ele é rentista, é um desses burgueses rentistas. E foi ele que financiou, foi ele quem treinou a Tabata Amaral, a queridinha de vocês. Essa minha crítica, gente, é fundamentada, tá? Eu estou partindo de fatos, eu não estou partindo de achismos. Como eu disse, não foi me dado, sabe, informações privilegiadas pelo serviço secreto da, sei lá, da onde? Cubano. Não. Isso aí tem acesso no Google. Pesquisem. Simples assim, tá? Antes de vir me atacar, de vir me chamar de tudo quanto é nome, faça uma pesquisa. Agora, você vai me dizer assim, Cibele, mas e o Ciro Gomes? Tá, o Ciro Gomes. Primeiro que o Ciro Gomes, se eu sei disso, imagina o Ciro Gomes, que é um monstro da intelectualidade. Um cara super informado, inteligentíssimo. Eu tenho uma admiração, assim, profunda pela inteligência, pela perspicácia e pela oratória, pela capacidade de se expressar, de explicar, a didática dele. Tenho sim, tá? Não vou dizer que não tenho, mas o Ciro Gomes, eu fui percebendo que ele tem muitas ambiguidades. Eu não casei com o Ciro Gomes, eu não sou mulher dele, gente. Eu não fiz nenhum voto de fidelidade eterna para ele, não. Eu sou uma militante ativista, nacionalista, o meu compromisso é com o Brasil. Se eu falhar diante desse compromisso, vocês podem vir e falar, Sibeli, como que você agora está defendendo os Estados Unidos? Está defendendo aí os banqueiros? Aí sim, aí vocês podem dizer, não, a Sibeli já tá ficando doida. Mas eu não tenho compromisso com o Ciro Gomes. Eu o apoiei antes da eleição, dizia que ele era o mais preparado e meus artigos, o meu posicionamento é completamente embasado em fatos também. Eu utilizava do preparo do Ciro Gomes, o mais preparado para ser o presidente do Brasil. Era isso, eu fazia textos daquilo que ele falava nas suas palestras, explicando. Eu não tirava assim, porque o Ciro Gomes é bonito, porque ele fala bem, porque ele é inteligente, eu amo o Ciro Gomes, eu sou a fã do Ciro Gomes. Não, quem enxergava o meu posicionamento dessa forma é porque não entende porcaria nenhuma e nunca sequer leu os meus textos e viu meus vídeos. Basta ler os vídeos aí que tá aí, ó. Tá? Mas você colocou o nome do seu gato de Ciro Gomes. Gente, eu tenho trocentos gatos. Eu tenho gato que chama Tereza, eu tenho gato que chama Fidel, eu tenho um gato que chama Ahmadinejad, eu tenho um gato que chama... Eu tenho muito gato, cara. E esse rajadinho apareceu aqui, né? Numa época em que eu julgava o Ciro Gomes como o mais preparado e eu dei o nome para ele de Ciro Gomes. O nome dele é Ciro. Tá? O nome do meu gato. Isso não significa que eu sou fanática, apaixonada, não. O meu posicionamento político, a minha visão, a minha defesa sempre foi embasada em argumentos concretos, sólidos. Basta pegar meus textos aí, tá? Tá aí no Facebook, tá aí espalhado pra internet aí. E os vídeos no YouTube. E o Ciro Gomes, em 1995, ele recebeu uma bolsa da Fundação Ford, para você ver como é a praxis da fundação, dar bolsas de estudos. E foi estudar em Harvard, uma bolsa de 24 mil, se eu não me engano. Ele teve problemas com a receita, ou pelo menos foi acusado, né, de não ter, enfim, declarado esse valor, etc e tal. Isso daí também não me importa. E ele foi para Harvard e fez um curso lá, sei lá, sobre economia, não sei. Só sei que foi pela Fundação Ford e tem vídeos no YouTube dele mesmo dizendo que foi a Fundação Ford que ofereceu essa bolsa para ele. A Fundação Ford que treinou o do processo democrático no Brasil, tá? Esse processo democrático no Brasil foi contaminado pela Fundação Ford e por outros agentes aí que estiveram por trás. Tanto que já na década dos anos 90
teve a penetração do Consenso de Washington, né, em 1989, na verdade, o Consenso de Washington. Já na década dos anos 90 nós tivemos o Collor, com todo o argumento, a defesa do Estado mínimo, do neoliberalismo, e desde então só tem se aprofundado o neoliberalismo no Brasil, que é, na verdade, o entreguismo. Tudo isso que a gente está vendo, que a gente vê aí, o entreguismo, a falência social, o caos, etc. e tal. O sistema da dívida, tudo isso. A Tabata Amaral, ela tem um posicionamento muito parecido com o posicionamento dessas agências de fomento, dessas fundações, porque ela foi treinada por uma fundação, que é um olhar especial à educação. Ela fala muito da educação. O Lehman também fala muito da educação. Ela só corrobora, tanto que as ideias são muito parecidas. Então, o dedo da iniciativa privada num setor, numa área social que deveria ser gerida, que deveria ter recursos destinados pelo Estado. Acontece que nós sabemos que o sistema da dívida leva todos os recursos e o Brasil investe muito pouco na educação e na saúde. Isso faz com que a filantropia e esse intelectualismo todo olhe, né, possa... tem acesso à educação e possa discuti-la, etc. e tal. Só que a educação, gente, é um setor estratégico, porque está intimamente ligado com a mente do brasileiro. E mente é setor estratégico. A mente de um povo é o setor estratégico, é o setor mais estratégico desse povo, porque é ali que o soft power dos Estados Unidos acontece. Então, quando você tem o dedo de fundações estrangeiras e nacionais também, essas fundações nacionais entre aspas, né, porque são bem dependuradas no saco e tem um modus operandi muito parecido com as fundações estrangeiras, quando você tem isso atuando na educação, você tem uma permeabilidade do soft power dos Estados Unidos. Por quê? Aí eles pegam esses alunos já no seu berço, né, no berço da educação ali, e treina para ficarem voltados 100% à ideologia dos Estados Unidos. A todo esse pacote dos Estados Unidos que nós somos tão vulneráveis. A USAID, a Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos, é uma agência ligada ao Estado dos Estados Unidos. Ela, não sei se vocês sabem, alguns já devem ter ouvido do projeto MEC-USAID. Foi logo na ditadura militar, logo quando aconteceu a ditadura militar, a USAID fez um consórcio com o MEC. E que consistia esse consórcio? De que o ensino no Brasil, principalmente o ensino profissionalizante superior, estivesse 100% alinhado com os interesses da política exterior dos Estados Unidos. Quem estuda a história da América Latina, quem já leu o livro lá do Muniz Bandeira, A Presença dos Estados Unidos no Brasil, enfim, quem tem esse olhar aguçado para a história, sabe que a política externa dos Estados Unidos sempre foi voltada para essa penetração, com várias manipulações, inclusive a questão do desenvolvimento, né? Trazer o desenvolvimento para os países subdesenvolvidos. Isso daí remonta lá da Guerra Fria, lá do pós-guerra, né? Lá da criação do Banco Mundial, esse modus operandi do Banco Mundial, que inicialmente o BIRD era o Banco de Reconstrução e depois eles agregaram o desenvolvimento. Isso remonta lá do plano, do programa ponto 4 do Truman, que teve aí o grande incentivo do Nelson Rockefeller para trazer desenvolvimento aos países subdesenvolvidos, porque eles identificaram que o subdesenvolvimento, a fragilidade social dava aí uma certa vulnerabilidade para que o comunismo adentrasse nesses países na América Latina. E os Estados Unidos sempre precisaram muito da América Latina. Toda vez que os Estados Unidos estão quebrados, eles olham para a América Latina de uma forma bem cínica, por sinal, e nos convence de que são nossos amigos, como aconteceu na década dos anos 30 com a política de boa vizinhança, que os Estados Unidos aí começaram com todo um pacote de porcaria, de
cultural, entendeu? E econômica, para fingir que eles são nossos amigos, mas eles estavam quebrados depois da Depressão de 29, eles estavam quebrados, eles precisavam da América Latina, e aí criou-se toda essa falsa amizade, essa falsa reciprocidade, inclusive cultural, a criação pelos estúdios Disney, do Zé Carioca, né, desse personagem. A própria Carmen Miranda foi levada para os Estados Unidos. Como eles não precisavam mais do Brasil, do Brasil não, da América Latina, eles abortaram, lá em 1945, eles abortaram a política de boa vizinhança, que ocorreu durante a gestão do Roosevelt. E os Estados Unidos sempre tiveram, então, vários personagens, agências, fundações, instituições, para penetrar dentro dos países latinos através do soft power. Isso é o soft power dos Estados Unidos. A Tabata Amaral, ela é uma cria do soft power dos Estados Unidos, gente. É assim que eles funcionam. São armas de guerra, só que de guerra pelo poder brando. Né? O poder pesado, o poder forte, o hard power, a gente vê as armas. É uma bomba, é porta-aviões, é o exército, armas. Mas o soft power, ele tem armas muito sutis. Essas armas estão principalmente nessas agências de fomento, nessas instituições, como o Fundo Monetário Internacional, também criado em 1944, lá na Conferência de Bretton Woods, o Banco Mundial, principalmente, que também foi criado como um tentáculo, como um instrumento dos Estados Unidos, é uma arma de guerra, mas é a guerra pelo soft power. E as agências também, agências como a USAID e as fundações, Fundação Ford, Fundação Rockefeller. Existe uma sinergia entre todos esses elementos que eu falei para você. E todos eles estão em harmonia com a política externa dos Estados Unidos, bem como as universidades, os cientistas, todo o corpo docente nos Estados Unidos estão em harmonia 100% a sua política externa. Eu já falei que faz parte da estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos ter acesso aos recursos naturais dos países. Quais são esses países? Brasil, Venezuela, enfim, esses países ricos em recursos naturais indispensáveis para a industrialização, para o processo tecnológico, para o desenvolvimento deles. Então, eles mandam para a gente um desenvolvimento embusteiro, manda para a gente personagens que não estão de fato comprometidos com a nossa soberania nacional, com o nosso desenvolvimento independente. Mandam Fernando Henrique Cardoso, que é uma arma de guerra, isso é uma bomba. Fernando Henrique Cardoso é uma bomba. Aí você vai falar, mas Fernando Henrique Cardoso não era um socialista lá da teoria da dependência? Sim, ele né? Ele foi um dos grandes personagens aí dessa teoria marxista, mas ele mesmo renunciou a essa teoria marxista. Ele mesmo disse que ele assume, ele reclama, né, o seu papel nessa teoria como intelectual, mas ele mesmo diz que ele nega essa teoria, né? Como algo, como resposta, como um trabalho que denuncia o que acontece nos países subdesenvolvidos, o subdesenvolvimento e a dependência. Mas esse desenvolvimento que vem do hemisfério norte, através do Banco Mundial, através das agências de fomento, como parceiras, através da filantropia, esse desenvolvimento é dependente. É droga, sabe? É como uma droga que os países eles ficam altamente vulneráveis a esse desenvolvimento embusteiro, tóxico, um desenvolvimento tóxico. Vão pesquisar só isso, cara. Vão pesquisar só isso. Vão ser nacionalistas. Tenham um compromisso nacionalista com o Brasil. Eu já falei que eu vou fazer uma live falando melhor sobre tudo isso, trazendo fontes, tá? Para vocês. Tenham paciência que eu vou fazer essa live e vou ler trechos, vou falar tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu vou aprofundar com fontes, com leituras de livros interessantes, de trabalhos acadêmicos, de pessoas apontando, denunciando o que está por trás de tudo isso. Então, gente, encarem a política com seriedade, com maturidade. Sejam maduros o suficiente
para enxergar essas personagens, sejam legais, sejam bonitinhos, com um sorriso afável, alvo, com, sabe? Mas tenham, se perguntem, investiguem o que está por trás. Agora, vocês vão falar pra mim assim, mas deixa a menina trabalhar, tá? Deixa a menina trabalhar, ela foi eleita. Ela tem que trabalhar mesmo. Mas eu já digo pra vocês, não tenham expectativas. A Tabata Amaral, ela está ligada com núcleos liberais, tá? Liberais vindos dos Estados Unidos. E foram eles que a treinaram. Foram essas figuras que treinaram a Tabata Amaral, foram essas figuras que patrocinaram a Tabata Amaral, então vai ser muito difícil ela se descolar. Eu espero, assim, do fundo do meu coração, que ela se descole de tudo isso e faça um trabalho aí do lado do Ivan Valente e de outros nomes que foram e que realmente tem com o Brasil, que toquem no ponto nevrálgico, né, que é a questão do rentismo no Brasil, a questão das privatizações, do entreguismo, do caos social, dessas deformas que estão aí, que já aconteceu, a reforma trabalhista, tá por vir a reforma da Previdência, mas principalmente aborde a questão da dívida pública no Brasil, da macroeconomia. Ela entende disso, com certeza. Podem cobrar dela que ela entende. A questão da estatização da Vale, a não privatização da Petrobras, a não privatização do nosso patrimônio. Ela sabe de tudo isso, ela é muito inteligente. Ela sabe o que realmente está por trás de tudo isso. Agora, se ela vai trabalhar em prol das pautas nacionalistas, eu duvido, tá? Porque todos que estão por trás da Tabata Amaral, eles são figuras que têm compromisso com a política externa dos Estados Unidos, certo? Já me perguntaram se a esquerda era patrocinada pelo George Soros. Eu fiquei de fazer um vídeo, né, lá da Fundação Open Society. Então, tá aí, tô cumprindo, então, a promessa que eu fiz de falar a respeito. A Open Society não deixa de ser uma fundação de um endinheirado que trabalha em sinergia também a política externa dos Estados Unidos, do imperialismo, né, britânico, estadunidense, que são ali, né, tudo é uma panelinha, né, um clubinho. Israel, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, eles trabalham assim, todos em prol de um único objetivo, que é explorar a gente. A verdadeira guerra é a guerra dos países explorados, subdesenvolvidos e ricos de verdade em recursos naturais, versus os países do centro do capitalismo, que são aí os demandantes dos nossos recursos naturais, industrializados, e esses países, esse domínio todo vem através do soft power, principalmente. Aliás, é o soft power dos Estados Unidos. Eu digo Estados Unidos porque é a sede, tá? Desse conglomerado de endinheirados que comandam o mundo, da elite mundial. Os Estados Unidos são a sede deles. Então eu falo Estados Unidos, porque eles são donos do Estado estadunidense. Eles são os grandes donos do Banco Central, da economia estadunidense. E qualquer um que esteja ligado ao rentismo no Brasil, qualquer burguês brasileiro como esse Jorge Paulo Lemann, que esteja ligado ao rentismo, que seja um ultracapitalista, né, um megacapitalista, eles têm ligações com esses grupos, gente. Eles têm. É muita ingenuidade a gente achar que uma fundação que está aí, que parece uma fundação filantrópica, que está trabalhando para o bem dos jovens da periferia, tudo isso que está contaminado com essas fundações, isso aí, gente, é embuste, é fantasia. Agora, se vocês querem acreditar nessa fantasia, eu não posso fazer nada. Eu só trago informações. Eu trago as informações. Agora, vocês também não podem me acusar de estar fazendo acusações infundadas, de estar aí criando, vendo cabelo em ovo. Não, eu não estou. Eu estou fazendo denúncias que qualquer um que tenha vontade, que tenha boa vontade, possa pesquisar e chegar à conclusão, a mesma conclusão que eu cheguei. Eu não fiz votos eternos com o Ciro Gomes, tá? Eu não sou uma filiada do PDT, nunca fui. Eu fui candidata pelo PPL. Mesmo que tivesse sido filiada ao PDT, eu iria falar isso dentro do PDT, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu falaria isso na cara do Ciro Gomes,
não tenho rabo preso com nenhum dessa elite intelectual ou dessa elite financeira nacional. Não tenho, sou pobre, entendeu? Sou completamente livre, graças a Deus, para falar o que eu quiser, o que eu acho que eu tenho que dizer. O nacionalismo, ele não pode ter relações ambíguas com ninguém, certo? Com ninguém. E é isso aí. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser acreditar, que se foda. Quer continuar aí nesse seu mundinho de fã, que olha para os políticos como vedetes, como ídolos, como cantores, como jogadores de futebol, como, sei lá, deuses, astronautas da pica das galáxias, da puta que pariu? Pode continuar, eu não tenho nada a ver com isso. Só que não vem cagar regra pra mim, tá? Que eu tenho que ser, que eu não posso falar certas coisas porque eu estou traindo o Ciro Gomes, porque até pouco tempo atrás eu apoiava o Ciro Gomes e agora eu estou fazendo críticas ao Ciro Gomes. Eu sempre disse, mijou fora do pinico, vai levar. E tem coisas que eu não sabia sobre o Ciro, que agora eu sei, certo? E ainda mais, que o que abriu meu olho foi o posicionamento dele, irresponsável, dele do PDT, de apoiar uma cria da Fundação Lehman, uma cria do Renova BR, certo? Que é uma antítese, na verdade, de tudo aquilo que o Ciro Gomes critica, fala, faz, etc e tal. E é isso aí, galera. Fui!